Bom, então nós vamos iniciar agora a nossa aula de ciências, página 213. Antes de começar, enquanto alguns colegas estão entrando, eu vou passar para vocês um vídeo sobre o sistema endócrino, tá? E aí eu vou compartilhar então aqui a tela. Deixa eu até tirar o meu áudio. Então, eu vou começar a passar o vídeo, aí vocês me avisam se tá saindo som aí, tá? Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que controla a maioria das outras glândulas e secreta vários hormônios, como o do crescimento e o tiroestimulante. A própria hipófise é controlada por uma pequena região do cérebro, o hipotálamo. O hormônio de crescimento regula os crescimentos dos ossos, músculos e desenvolvimento físico. A tireoide é localizada no pescoço. Ela secreta hormônios que controlam a velocidade das funções químicas do corpo e do metabolismo. Seus hormônios afetam muito as funções vitais, como a frequência cardíaca. Já o pâncreas ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, secretando a insulina que leva a glicose do sangue para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Há duas glândulas adrenais, uma no topo de cada rim. As adrenais secretam diversos hormônios como epinefrina, aldosterona e cortisol. Eles ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, mantendo o equilíbrio de líquidos e minerais e respondem ao estresse e a infecções. Testículos e ovários produzem hormônios e células reprodutoras sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e espermatozoides. Os ovários produzem estrógeno e óvulo. Agora eu quero que vocês abram lá na página 213. Pedro Iori. Ah, tá entrando, né? Então, esse sistema endócrino, eles são as glândulas que nós temos no nosso corpo, né? Que produzem os hormônios, basicamente isso. E aí nós vimos no vídeo quais são essas glândulas, né? E a função de cada um deles. Nós temos aqui também na página 213 a mesma informação que tem lá no vídeo, com uma diferençazinha. Lá ele fala das glândulas adrenais. Aqui na nossa apostila está aparecendo como suprarrenais, tá? Mas são as mesmas glândulas, tá ok? Então, essas glândulas que aparecem aqui na página 213, elas são glândulas endócrinas, ou seja, elas agem aqui na página 212, que não vai dar para vocês verem, na página 212, está falando que são as glândulas endócrinas que são responsáveis por essa produção dos hormônios e que são liberados na corrente sanguínea. Então, esses hormônios são produzidos na hipófise, na tireoide, nas suprarrenais, nos ovários, nos testículos, eles são, então, liberados, né, na corrente sanguínea. E aí a gente assistiu o vídeo, lembra do carinha lá? Como que é? Ele falava? Esqueci como ele fala, mas o rapaz estava com medo, né, do brinquedo lá no parque. Então, são hormônios que são liberados, né, e esses hormônios fazem com que haja alterações no nosso corpo. E esses hormônios são liberados, então, pelas glândulas endócrinas, né, que fazem parte, então, do nosso sistema endócrino. E aí nós temos, então, a hipófise, que fica, como ele falou lá no vídeo, parece um grãozinho de feijão, né, eu vou compartilhar aqui a tela com a página da apostila. Então, temos, então, aqui a hipófise, né, tanto aqui nós temos... Por que tem um homem e tem uma mulher? Porque existem diferenças nas glândulas masculinas e femininas. Puxa vida, peraí. Porque existem diferenças nas glândulas, né? Que é o que faz também aqui melhor. Ok. Então, a hipófise, o que é? Ela fica localizada aqui no... Meu Deus do céu! Ela fica localizada aqui no cérebro, né? E ela tem a função de regular, de produzir os hormônios, né? Que controlam as glândulas que regulam o crescimento do corpo. Então, né?
existem alguns problemas relacionados ao crescimento, que é o nanismo e o gigantismo, que são pessoas que crescem demais e outras que não crescem, né? Que são conhecidos como os anões. Então, por causa dessa glândula, né? Desse hormônio que pode ter alterado, então, essa questão do crescimento. A segunda glândula que nós vemos, tireoide, qual que é a função? Produzir hormônios que regulam, então, as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Quem tem problema de tireoide, não sei se vocês já ouviram falar, a questão de estar engordando, emagrecendo, as pessoas que engordam demais, tá com a glândula da tireoide está desregulada, precisa tomar, né, a quantidade de hormônio certo, para que esse desenvolvimento, né, do corpo também, do sistema nervoso, não gere ansiedade e aí acabe engordando também. Nós temos também aqui, mais abaixo, os suprarrenais, as glândulas suprarrenais, que é a mesma das adrenais que estão no vídeo. Então, aqui eu tenho, ela fica um pouquinho acima do rim, aqui nós temos os rins, né, que parecem 2 feijões, e essas glândulas, elas preparam, então, o nosso corpo para situações de estresse, né? São as suprarrenais que produzem a adrenalina, que é quando a gente está lá no parque, né? Que vem toda aquelas alterações do nosso corpo, estão relacionadas, então, aos hormônios que as glândulas suprarrenais produzem. E aí nós temos os ovários e os testículos, que são as glândulas masculinas e femininas, né? Os ovários, eles são responsáveis pelo desenvolvimento das características do sexo feminino. Então, as meninas, né, na adolescência, começam a mudar o corpo e o hormônio responsável, então, é produzido lá no ovário, né? Já os meninos também têm mudanças no corpo que são produzidos por hormônios que estão ali, então, são produzidos no testículo, né? Então, quais são o que esses hormônios podem, que processos são esses? Então, a menina, o ciclo menstrual, né? Quando fica mais velha a gestação. Já os meninos, o testículo, ele produz o espermatozoide, né? E o engrossamento da voz, o crescimento de pelos, tudo isso é relacionado, então, ao hormônio produzido, então, nos testículos e ovários. E aí aqui está falando assim, ó, em que glândula é produzida a adrenalina? Eu já tinha até explicado ali nas glândulas suprarrenais, que são produzidas essa adrenalina, né? Que é quando a gente está passando por uma situação de estresse, de medo, que você fica ansioso, nervoso, os hormônios da adrenalina que são liberados no nosso corpo. Então, quero que vocês abram agora, virem a página, né? Nós vamos fazer as correções. Nós já fizemos a leitura desse texto e eu só não tinha conseguido explicar melhor aquela imagem dos hormônios, das glândulas endócrinas. Nós falamos um pouco sobre a diabetes também, né? O que é a diabetes? O nosso corpo, ele produz esses hormônios. E se ele não é produzido na quantidade correta, ele pode trazer alguns problemas para o nosso organismo. A diabetes é um problema, né, causado pela produção insuficiente. No caso, o próprio vídeo também mostrou sobre a diabetes, né? Nós temos no nosso corpo a glicose, que é um tipo de açúcar que é transportado na nossa corrente sanguínea. E esse transporte, ele é auxiliado pela insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas. E aí, quando essa insulina não é produzida em quantidade suficiente, ela acumula, então, essa glicose no sangue, e aí as pessoas têm, então, um problema de saúde que é caracterizado, então, como a diabetes, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que tem essa diabetes, então precisa fazer um controle da alimentação para poder não ter consequências piores, né? E aí, lá na página 215, já tinha sido mandado para vocês fazerem nas aulas programadas,
Sempre deixo essas leituras e interpretação e para completar as coisas relacionadas ao texto, eu deixo para vocês fazerem em casa, né? E aí, então, tem lá na página 215, deixa eu compartilhar aqui. Nós temos aqui um rapaz. Opa. Esse rapaz, ele é turco. Ele nasceu em 1982. Essa imagem ela foi tirada em Londres, na Inglaterra, no ano de 2009. E esse homem, ele foi considerado o homem mais alto do mundo. Ele mede 2,51 metros de altura. Ele deve ter mais ou menos, para você ter uma noção do que tem 2,71 metros. Não, na época ele tinha 2,47 metros. Ele é maior do que a porta, ele deve quase alcançar a cabeça no teto. Então, seria mais ou menos uma média de altura do teto das casas é de 2,70 metros, né? Se ele tinha 2,50 metros, vamos arredondar para 50. 20 centímetros, um palmo mais ou menos. Deixa eu só colocar aqui. Então, seria como eu entrasse numa casa e se eu fizesse isso aqui, eu já encostasse a cabeça no teto, ó. Aqui, ó. E eu já encostasse a cabeça no teto. Essa é a distância do teto. Então, ele era o homem mais alto do mundo, né? Mas isso por quê? Porque ele tinha um problema causado, né, pela produção excessiva de hormônios do crescimento. E principalmente na fase inicial. E aí essas pessoas que têm gigantismo, eles têm então essa altura elevada. E aí está perguntando aqui na letra A, qual a glândula responsável por produzir esse hormônio? Então, qual é a glândula que produz o hormônio do crescimento? Regiore. Eu esqueci a glândula. Dá uma olhadinha lá na página 213. Oi? Na página 213. Espera aí, vou fechar aqui a porta. Então, vamos lá, Rafa, você. Eu. Qual é a glândula responsável pelo hormônio do crescimento? Endocuna. Hã? Endócrina. Endócrinas. Não, endócrinas, glândulas endócrinas são todas as que produzem os hormônios. Eu quero saber qual que produz o hormônio do crescimento. Aí elas são diferentes, separadas por tipo, né? A que produz o hormônio do crescimento, a que é responsável pela produção dos hormônios sexuais, o outro que produz atividades celulares, regula atividades celulares, outra que produz a adrenalina. Então, cada uma ela tem uma função, essas glândulas endócrinas. Eu quero saber o nome da glândula endócrina que é responsável pelo hormônio do crescimento. Fala, Yuri. Aquela hipófise. Exatamente, é a hipófise. Muito bem. E essa glândula, Matheus, ela é uma glândula endócrina, que ela age na corrente sanguínea, ou ela é exócrina, que secreta os produtos, né, seus produtos nas cavidades do corpo ou na superfície do corpo, ou pela pele. Ela é endócrina ou exócrina? Exócrina é fora. Endócrina é que age dentro do corpo, não, dentro da corrente sanguínea. A que age dentro? Exatamente, ela é endócrina. Então, marca um X aí na endócrina. Na questão de número 2, está pedindo para ligar, então, cada glândula endócrina à sua principal função. Então, as suprarrenais têm uma função, os ovários têm outra função e a glândula tireoide tem outra função. Então, qual é a glândula que tem a função de produzir adrenalina, Pedro?
Tá aí? Pode falar. Endócrina. Não, olha aqui, não questão de número 2. Qual que é a B mesmo? Qual é a glândula endócrina que produz adrenalina? Você ligou que ela é suprarrenal, a glândula suprarrenal, os ovários ou a tireoide, que produz adrenalina? Suprarrenas. Hã? Pode repetir? Suprarrenais, exatamente. As glândulas suprarrenais são aquelas que produzem, então, a adrenalina. E, Tiago, quais são as glândulas que produzem os hormônios que regulam as atividades celulares? São as tireoides. Exatamente. A tireoide, ela tem a função, então, de produzir os hormônios que regulam a atividade das células, né? E aí, os ovários, Yuri, qual é a função, então, dos ovários? Produção de hormônios sexuais femininos. Exatamente. Então, os hormônios sexuais femininos são produzidos no ovário e, no caso do menino, nos testículos, né? A questão de número 3 está pedindo para você selecionar as palavras entre parênteses que vai completar cada uma das sentenças. Então, no caso, quais são as glândulas que produzem hormônios que são liberados? E aí? Quem fez essa aqui? Fala, Yuri, pode falar. Como ficou a sua primeira? Eu coloquei assim, ó, as glândulas exócrinas. Como que é? Exócrinas. Exócrinas. Produzem hormônios que são liberados na superfície do corpo. Tá certo, não tá errado não. Mas também poderia colocar, pode ficar, tá certo, não tá errado, tá, Yuri? Tá. Mas também endócrinas que são liberados na corrente sanguínea, tá? Tá. E, na verdade, as exócrinas, elas não são só na superfície do corpo. Além da superfície, ela também é liberada pelas cavidades. Aí ela vai ficar faltando só uma partezinha. A superfície do corpo, só acrescenta aí. E cavidades. E interior de cavidades. Tá. E aí as glândulas endócrinas produzem também os hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Vou compartilhar aqui. Pronto. Ok. E aí, em uma situação de estresse, vou só fechar aqui. Vou ver outra pessoa para participar. E aí, em uma situação de estresse, Regiori, responde para mim. A adrenalina produzida pela glândula, o quê? Qual é a glândula que produz a adrenalina? Suprarrenal? A glândula suprarrenal provoca um aumento ou uma redução das frequências cardíacas e respiratórias? Aumento. Aumento, exatamente. Então, aqui, a glândula suprarrenal provoca um aumento das frequências cardíacas. Prof, por que você fechou meu áudio e depois de 5 segundos você ligou de novo? Porque eu vi que tinha alguém aberto, aí já estava aqui na minha frente, eu já abri e perguntei. Então vamos lá, página 216 agora. E aí está dizendo que os hormônios, eles são produzidos naturalmente pelo organismo, né? Deixa eu colocar lá na página 216. Então, que os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo,
Só que existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente, são feitos em laboratórios, né? E que têm a mesma função, a função super parecida com a dos naturais. Então, a insulina é um exemplo desse hormônio que ela pode ser produzida artificialmente, que é utilizada no controle das diabetes. E aí está perguntando qual a glândula do corpo responsável pela produção da insulina. Lá na página 214, já tem aqui, ó, no segundo parágrafo do texto, na segunda frase também. Está dizendo assim, ó. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Então, o órgão responsável, a glândula responsável, perdão, pela produção da insulina é o pâncreas. E aí tá perguntando assim, quem aqui já, alguém de vocês, só fechar aqui, eu já tive uma aluna que tinha diabetes. Alguém de vocês tem diabetes? Não. Você tem, Tiago? Você tem, Tiago? Você come um monte de doce, quem come diabetes não pode comer doce? Prof, eu tô falando isso porque meu pai tem diabetes. Ah, seu pai tem. Então, e ele tem que controlar a alimentação, não tem? Uhum. E ele faz aquele furinho no dedo para poder fazer a medir. Pro? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tiago? Peraí, deixa eu abrir seu som. Tô ouvindo, oi, tô ouvindo. Ah, tá. Seu pai faz aquele furinho no dedo para tirar o sangue, para medir a quantidade de açúcar no sangue. Só quando ele vai no médico. Ele toma todo dia de manhã e de tarde vacina e tem que tomar remédio. Que é a insulina, no caso. É. Fala, Regiori. Só um pouquinho, tá, gente? Tem bastante gente querendo falar. Eu vou Prof, meu avô, ele fura o dedo pra ver a quantidade de açúcar. Vai fazer a análise, né? Deixa só eu... Vou liberar aqui para você, tá, Duda? Peraí, só um pouquinho. Acho que foi hoje que ele fez. Pode falar, Duda. Você mudou aí? Eu liberei, tá? Para você. Fala... Então, seu pai também, e o Yuri. Fala, Yuri. Ô, Pro, Pode falar. eu não tenho nenhuma diabetes. Graças a Deus. Isso é bom. Isso é muito bom. Significa, então, que as suas glândulas estão funcionando perfeitamente. Pro, Pode falar. se eu não me engano, acho que meu primo, ele quase pegou a diabetes. Por causa da alimentação também, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Que pode mesmo, a questão dos hormônios tem que estar cuidando. Fala, Pedro. Eu tenho 3 tias e uma delas tem diabetes. Uma das suas tias tem diabetes. Guilherme, sem ficar brincando, tá? Presta atenção na aula, agora não é hora de estar brincando. Oi, Guilherme. Tem 2 tios, a Duda tem 2 tios que têm diabetes. Será que aquele cientista ali atrás tem diabetes? Acho que não, né? Então vamos lá. Olha lá, ele tá fazendo umas medições de sangue, ó. Tem uns negócios vermelhos ali, ó. Aqui, ó, tem um negócio vermelho. De repente, tá medindo a insulina. Fala, Regiori. É cura do câncer. Tá, o que tem a ver a cura do câncer? É cura do câncer, esse negócio aí atrás. Ah, sim, aqui, né? Amém. Que seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu vou compartilhar a tela novamente. Deixa eu só ver se tem mais alguém que tem alguma dúvida. Daí eu vou compartilhar, eu não consigo visualizar vocês. Tudo certo, né? Então vamos lá. E aí essas pessoas, então, elas precisam fazer essas análises, né? De sangue. E eles usam um aparelhinho, como esse aqui da imagem abaixo. Então, esse aparelhinho ele tem uma microagulha. Opa, volta aqui. E aí a pessoa
faz aquele, ele aperta, né? Aí já fura o dedo e aí já faz a medição, então, de açúcar, né? Aí, no caso que... Ah, meu Deus! Que informação você acha que esses aparelhos apresentam? Então, esse aparelho, ele apresenta a quantidade de glicose no sangue. A gente fala açúcar, mas, na verdade, é a glicose, tá, gente? Então, a quantidade de glicose, porque a diabetes é uma doença associada ao excesso desse açúcar, essa glicose no sangue. E aí, no caso da apostila, nós já finalizamos, né? Aí eu quero compartilhar com vocês aqui essa página 217, por quê? Porque na próxima aula nós já vamos fazer, então, atividades realizadas em relação a esses 2 capítulos. Eu até esqueci de pôr sobre o sistema cardiovascular, que eu acho que a gente não fez atividade avaliativa do sistema cardiovascular. Mas, enfim. Então, vamos fazer um resumão aqui da aula. Nós temos 8 minutos, né? Então, nós vimos que o nosso corpo... Deixa eu só... Então, na verdade, o nosso corpo, ele é um conjunto, né? Todos os sistemas, eles trabalham em conjunto para o bom funcionamento do nosso corpo. Quer falar alguma coisa, Rafa? Semana que vem a gente vai ter aula? Vai ter as atividades avaliativas. Não me foi passado nada em relação a isso ainda. Eu acredito que vai ser igual da outra vez. Vocês vão fazer as atividades, vão estar enviando. E aí a gente vai estar enviando e aí não vai ter aula online, né? Aí vai ter provavelmente aquele plantão de tira dúvidas e uma aula tira dúvidas, tá? Pode falar, Yuri. Tá. Ô pai, não, ô Pro, meu pai tá achando, que se tiver essas atividades avaliativas, vai ter férias depois disso, não? Então, tem que ligar lá na escola, eu não sei. Essa questão das férias tem que ver com a escola, tá? Isso aí já é da parte administrativa, Pro não tem como passar esse tipo de informação, né? Porque são eles que definem isso lá, tá bom? Mas eu gostaria. Bastante. Fala, Thiago. Mas você não pode conversar com a diretoria sobre esse assunto? Não, no caso não cabe a mim. Isso é uma decisão deles, tá? A minha avó tá achando que esse ano não tem férias. A princípio, o que foi passado é que não teria. Como a gente está tendo uma menor quantidade de aula, estão tendo 3 aulas por dia, e aí não está conseguindo suprir, né? Tanto que a gente está... Mas também é cansativo, né, Pro? É, cansativo. Verdade. Mas, enfim, vamos orar. É Vitória. Então, vamos lá. Vamos só compartilhar aqui. Está finalizando nosso tempo já. Não vai cair sobre a água, tá, gente? Eu não coloquei sobre a água, porque eu até passei para essa semana fazerem, mas aí a gente coloca para a próxima atividade avaliativa. Então, retornando lá, nossos sistemas, eles funcionam todos em conjunto, né? E todas as informações que o nosso corpo recebe estão interceptadas, então, pelo nosso encéfalo. O nosso encéfalo, ele é formado pelo cérebro, o cerebelo e o bulbo, né? Temos também a medula espinal. Esse termo espinal ou espinhal, os dois são utilizados, tá? Até eu tinha confundido, porque como faz tempo que eu não dou aula para o 5º ano, quando eu vi espinal aqui, eu estranhei até, confesso. Mas tanto um termo quanto o outro está correto, não está errado, tá? Aqui, às vezes, o pessoal de ciências, né, da área de biologia, eles começam a trocar os nomes para facilitar e para deixar uma coisa só. Então, por exemplo, aqui está aqui, né? Você quer ler, Pedro? Deixa o Pedro ler, então. Espera só um pouquinho.
Bem rapidinho, tá, Pedro? Por exemplo, Bom, por exemplo, as notas musicais a serem tocadas por um pianista são analisadas no encéfalo, que geram respostas responsáveis pelo movimento dos dedos e das mãos. Ao tocar nas teclas do piano, estruturas presentes nos dedos geram impulsos nervosos referentes ao tato, os quais são transmitidos à medula espinhal por meio dos nervos. ok, então, espera só um pouquinho. Então, eles estão tudo é um sistema que trabalha em conjunto, né? Então, o cérebro ele identifica, né? O encéfalo ele gera as respostas, né? Que vai ser responsável pelo movimento aqui dos dedos, por exemplo, né? Porque está falando assim, ó, que esse órgão gera respostas específicas. Então, se os dedos vão tocar, né? Ao tocar a tecla, gera esses impulsos nervosos e aí são transmitidos qual dedo que tem que ir, para onde que tem que ir, tudo certinho. E aí, todos as nossas emoções, né? A medo, risada, susto, fome, crescimento do corpo, isso aí estão relacionados aos hormônios, que foi o que a gente acabou de ver aqui agora, né? E quem produz esses hormônios são as glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, os hormônios produzidos nelas são liberados, então, nos vasos sanguíneos e distribuídos através do vaso sanguíneo pelo corpo humano. E quais são essas glândulas? A hipófise, que fica na cabeça, a tireoide, que fica aqui na região do pescoço, aqui, né? A suprarrenal, que fica acima dos rins, o ovário e o testículo, que fica nos órgãos reprodutores, né? Então, esse é um geral desse conteúdo que nós estudamos do sistema nervoso e endócrino. Nós vimos também... Não, de ciências foi só isso, né? Não tinha mais um... o sistema urinário nós estudamos também, né, gente? Esse aí vai cair. Vamos fazer uma revisãozinha só do sistema urinário, temos 2 minutinhos. Lá na página... Na página 97, que fala sobre o sistema urinário, que é o nosso sistema excretor, que elimina, né, todas as substâncias que o corpo produz e que não são aproveitadas. Então, a urina, ela é liberada pelo sistema urinário. Quais são os órgãos que fazem parte do sistema urinário? Os rins, que filtram o sangue. Deixa eu só diminuir aqui a tela. Então, os rins, esses são os órgãos do sistema urinário. Os rins que filtram o sangue, os uréteres, que são como os canudos que levam a urina filtrada nos rins até a bexiga urinária que armazena essa urina, né? E a uretra, que conduz, então, a urina da bexiga até o exterior. Então, quando você vai lá urinar, fazer xixi, essa urina é eliminada, então, através da uretra. Então, os uréteres trazem do rim até a bexiga e a uretra da bexiga até o exterior do corpo, né? O sistema respiratório também, nós temos outras substâncias que são produzidas e que são eliminadas pelo corpo, que é o suor, né? Que é eliminado através da pele, e a gente não estudou isso aqui, mas está falando que é o sistema tegumentar. E o gás carbônico, que é eliminado também através do sistema respiratório, né? Que o corpo elimina através do sistema respiratório. Então, esses são os conteúdos que vão cair nas atividades avaliativas. Vai poder fazer a consulta tranquilo. E é isso. Até segunda-feira. Bom final de semana para todos. Deus abençoe. Dá mais uma lidinha nesses conteúdos. Já começa a dar uma estudada. Não vai dar tempo, tá, Yuri?